muito de Flávio José, fala muito de Filó, tá certo? Então, além da Bíblia Sagrada, né, nós temos que procurar outros textos, tá, queridos, que nos dê subsídio, que nos dê fundamentação para a gente entender o contexto histórico do século I. O Sebra está com um livro bom aí, viu, gente? Está com um livro aí de Enoque, primeiro Enoque, né, Sebra? Se vocês quiserem, né, ler, a Carmélia também está com um livro bom aí, que é... Qual é o nome do livro mesmo? Qual é o nome do livro? Você está lendo aí? Que a Izinha te emprestou? Não. A Izinha não comprou peixito, não emprestou tu, não. Quem comprou fui eu, peixito. Eu pensei que já tinha terminado. Qual é o nome do livro, hein, Zinha? Qual é o nome do livro? Rapaz. Eu também assisto filme, nem guardo o nome dos filmes que eu assisto. Amém? Então, assim, coisa boa a gente vai passando, né? Amém, queridos? Então, hoje, além de falar sobre apostasia, eu também trouxe 2 textos extras aqui, para a gente... eu vou sempre trazer alguns textos extras que estão dentro do contexto, tá? Esse contexto histórico, contexto judaico-cristão, ok? Então, hoje é o assunto 5, ou seja, a aula 5. Apostasia. O que é apostasia, gente? Alguém levanta o braço e responde. O que é apostasia? Peraí, Samuel quer falar. Me lembrei agora do Baltazar da Rocha. E o salário, ó. Olha aqui para a câmera aqui, e o salário, ó. Beleza. Jogar na loteria é apostasia. Apostasia, né? Ok, valeu. Então, vamos lá. Outra pessoa, por favor, o que é apostasia? Tá bom, sem brincadeira agora. Outra pessoa, o que é apostasia? O que é apostasia, pessoal? Negar a fé. Exatamente. Vocês conhecem algum texto na Bíblia que fala sobre apostasia? Vocês conhecem algum texto na Bíblia que fala sobre apostasia? Diga. Diga primeiro o livro. Oi, qual livro? O que é que tem Apocalipse? Vocês conhecem algum texto na Bíblia que fala sobre apostasia? Rapaz, tem um texto clássico em 2 Timóteo 3:1, gente. Em 1 Timóteo 4:1. 2 Timóteo 3:1, 1 Timóteo 4:1. Que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. E 2 Coríntios 3:1, o que fala? Sabe, porém, que nos últimos dias, o que? Virão tempos difíceis. E 2 4:1. 2 Timóteo 4. Bem, gente, vocês querem ensinar Pai Nossa Vigária? 1 Coríntios. Eu falei Timóteo, falei Coríntios. Wendel, bota a mão nos ouvidos dela e manda esse espírito de surdez embora. Então, apostasia, apostatar da fé, é você começar bem, por motivos estranhos, motivos alheios, você se desviar. É desviar da fé. E quando você joga na loteria, lote ou alguma coisa, você está se desviando da fé. Tá? Não sei se tem alguém aqui que tem esse mau costume aqui. Se tiver, tem que se libertar hoje. Voltando aqui para o texto da apostasia, vamos lá. Vitória está nos ajudando hoje aqui na produção. Oi?
Então vamos lá, vamos para o que nos interessa agora. Vê se passa. Bom, aqui, vamos lá, primeiro slide. Nazarenos e cristãos viviam em conjunto e eram praticantes do judaísmo. Até que houve um momento na história em que ocorreu uma divisão, um rompimento, uma ruptura, uma apostasia. Tá? Vamos descobrir o que foi que aconteceu. Essa ruptura decorreu da apostasia que ingressou no meio cristão. Vamos lá, vamos pensar, antes de prosseguir. O que vocês acham que aconteceu? Que tipo de apostasia? O que vocês acham que aconteceu? Pense. O que você acha que aconteceu? Não, a perseguição não traz apostasia, não. Perseguição mostra quem é o caráter das pessoas, se elas vão... Não. Oi? Não, mas só que o poder papal ele teve ascensão no século III, né? Mas o que imperava na igreja do século I? A igreja, eu concordo com o Zadok quando ele diz que os originais não existem mais, né? Os manuscritos originais dão-se o nome de autógrafos. Amém? 10h30, quando for 11h30, eu pergunto de novo. Como era o nome dos originais, vocês ainda se lembram. Esses autógrafos não existem mais. O que existe são cópias de cópias. Tá? O que aconteceu? O Zadok fala que os originais, os autógrafos, foram escritos em aramaico. Eu até concordo com ele, porque era a língua que o povo falava. Né? Mas dizem os teólogos cristãos que o Novo Testamento foi escrito em grego. O Novo Testamento ele foi traduzido para o grego depois. Então, o que imperava lá, naquele mundo ali do século I? Qual era a heresia que se imperava no século I? Chamada com a letra G, gnosticismo. A gnose, né? O gnosticismo. Aí vem no século II, Ário, né? Um teólogo cristão, dizendo que Jesus Cristo não era Deus. Tá bom? Então, a apostasia, ela ingressou, foi isso, entraram dentro da comunidade cristã, judaica, entraram heresias, paganismo, né, que até hoje impera. Diz. Isso aí não, viu? Vamos lá. Consoante os relatos do historiador Flávio Joséfo, Roma assassinou muitos hebreus durante os anos de 66 a 73. Alguém falou perseguição aqui, não foi? Então, houve sim perseguição. Né? Eu já até falei que os nazarenos cristãos, eles eram proibidos de comprar no mercado, não tinha livre acesso. Viviam praticamente enclausurados dentro das cidades, e até que a perseguição para no século III, quando Constantino assume o poder mundial, obrigando todo mundo a se tornar cristão. Já pensou? A salada que deu, hein? Todo mundo todo mundo obrigado a ser cristão. Então, ó quantas pessoas morreram aqui, totalizando 1.100.000 israelitas. E durante os anos de 132 a 135 depois de Cristo, foram dizimadas cerca de 850.000 pessoas. Muita gente morreu, né? Perseguição do Império Romano, tal, né? E essa perseguição, de certa forma, ela é boa, ela não é ruim, não. Porque realmente ela vai purificar realmente quem tem a fé e quem não tem. Hoje em dia ninguém tem perseguição, aqui no Brasil não tem perseguição. Tá? Tem um filme que eu assisti semana,
história real sobre a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. A Rússia era o maior país, né, de todas aquelas uniões de países lá, socialistas. O que a Rússia massacrou a Lituânia e a Ucrânia, gente, entendeu? Eles matavam. Eles tinham muitos militares que eles prendiam e matavam os ucranianos, né? Vocês deviam assistir esse filme, é bom, história real lá dos países da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Então, assim, hoje nós não temos essa perseguição aqui no nosso mundo ocidental, mas nós temos hoje muita carnalidade, muito mundanismo, muito paganismo, muita heresia dentro do nosso meio, tá? E nós nos tornamos uma espécie de cristão mimimi, é ou não é? Que se ofende rapidamente com tudo. Tudo a gente se ofende. Tudo a gente se ofende. Tudo. Tudo. Fala. Não, então nem começa. Não começa. Negócio de não. Essa perseguição, ela não gera morte como gerou aqui, ó. Essa perseguição aqui era assim, ou você é ou não é. Entendeu? Se você não pode comprar no mercado, ninguém aqui é impedido de comprar nada. Tinha que cortar o cabelo, o Império Romano raspava o cabelo, tá? Para identificar, né? A perseguição que a gente tem hoje é uma perseguição light, é uma perseguição suave. Agora, nós somos muito acomodados. Querem ver? Por favor, levante o braço. Quem tem rede social, levanta o braço aí. Não, baixo, desculpa. Quem não tem rede social, levanta o braço. Quem não tem rede social? Só a Dona Maria e o seu Martins. 2 pessoas aqui nesse ambiente não têm rede social. Tá bom. Eu mandei um comunicado em todos os grupos da igreja, juventude, igreja, obreiro, diretoria, qual outro? Casais. Contra o Burger King. Sabe quantos aqui se manifestaram? Foram lá na minha rede social e disseram assim, eu também, eu sou contra e tal. Cadê meu celular? Vou dizer quantos aqui. Então começa aqui, a moleza começa aqui. A moleza começa de nós. Tem gente aqui que nem me segue ainda. Por que você não me segue? Não é obrigado a seguir não, viu? Estou só dando uma ideia. Deixa eu ver aqui. Quem foi que curtiu e quem não curtiu aqui? Vamos lá. Maria Luísa, tem que curtir, né, minha filha? Senão a pé come. Carmélia, Dita, Anacleto, Antônio José, Thaís, o Josué e só isso aqui da igreja. Rapaz, presta atenção no que eu vou dizer, presta atenção. Eu não estou cobrando nada de ninguém não, mas a gente é passivo, a gente é omisso, nós somos omissos. Ó, esse pessoal comentou, não sei se você curtiu, eu falei do pessoal que comentou, porque assim, deixa eu ver quem curtiu, teve uma gente que curtiu, eu não quero ser injusto. Vamos ver quem curtiu aqui. Teve mais gente que curtiu. Josué, Thaísa, Aurélio, o Everton, Juana, Daniel, Yara, Júnior Furtado, Caena, Josiane, Karina, Manu Moda Íntima. Quem é Manu Moda Íntima? Quem é? Jéssica. Pronto. A Bela comentou não no Instagram, não foi no Facebook. Eu estou falando do Instagram. Bom, não quero ser injusto com ninguém não, mas presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tá? Por que a missão de Jesus foi de 2 em 2, não de 1 em 1? Por que Salomão fala,
que um cordão de 2 dobras é maior do que, né, de uma? Por que diz, onde tiver 2 ou mais reunidos, estarei ali no meio de vós? Gente, nós não nascemos para ser singular, não. Nós nascemos para ser plural. Nós nascemos para estar juntos, nós somos um corpo. 1 Coríntios capítulo 12, nós somos um corpo. Então, assim, a gente tem que ter apoio. Uma coisa falada por mim, tá? Tem efeito. Mas uma coisa falada por mim, mais 10 outros, do mesmo jeito, tem mais efeito. Quem ouviu o que eu falei? Então, se nós criarmos essa unidade de combater o mal, porque nós estamos aqui para combater o mal. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do mal, do capeta, do adversário, do diabo. Amém? Então, a nossa passividade, a gente não combate a obra do diabo. Tá? Tudo bem, você quer combater? Pois tá bom, em público no Instagram, eu vou lá no teu perfil e vou comentar. Eu vou comentar, como eu tenho feito. Eu vou curtir. Amém? Então vamos nos alertar para isso. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual, gente. Que absurdo, gente, querer destruir as crianças. Que absurdo querer destruir as crianças inocentes. Isso é um absurdo, você não acha, não? Então vamos criar força contra esse mal. Amém? Vamos criar força em nome de Jesus. Então, olha quanta gente foi morta aqui, por causa da perseguição. Gente que não negou a fé. Se você assistir aquele filme de Paulo, né, o último Paulo, né? Você vê lá, o soldado romano chega na cela, olha, e faz sorteio. Não, hoje é você, você e você. Vem, eu jogar para os leões. Então, somando tais números, consta que em um curto período histórico, houve o extermínio de aproximadamente 2 milhões de hebreus. É muito. Não acha não? Muita gente morreu. E desses que morreram aí, tinha muitos que serviam a Jesus. Muitos deles eram nazarenos, serviam a Jesus. Que leva à conclusão de que sobraram poucos seguidores de Jesus, poucos seguidores de Yeshua. Diminuiu o número drasticamente, por causa da perseguição. Por outro lado, houve um grande crescimento do número de cristãos que vieram de onde? De outros países, da Antioquia, da própria Grécia, lá da Ásia Menor, onde Paulo pregou o evangelho lá, que hoje é a Turquia, aumentou. Foi assim, é uma grandeza proporcionalmente inversa. Diminuiu o número de hebreus, os nazarenos convertidos, judeus convertidos a Cristo, nazarenos, e, por outro lado, houve um aumento de quê? De cristãos. E o que acontece com isso? Cai-se a pureza. Estão acompanhando a linha de raciocínio? Morreram aqui os judeus nazarenos. Houve um crescimento de quem? Dos cristãos. Só que os judeus nazarenos, eles vêm de uma realidade de quê? De Torá, de conhecimento. Perdemos. O judeu nazareno, ele já vem de uma cultura onde se adora apenas um Deus. Aí os cristãos que se converteram, aumentando o número de cristãos, eles vêm de uma cultura o quê? De paganismo, de heresia, mistura. Amém? Aqui no nosso meio, quem veio da macumba aqui? Levanta o braço. Ninguém? Quem veio do espiritismo aqui? Levanta o braço. Quem veio do espiritismo? Ninguém? Quem veio dos testemunhos de Jeová aqui? Mórmon. Eu acho que você veio de todas. Você é o cara. Quem veio do catolicismo romano aqui? Levanta o braço. Então, queridos, segundo nosso amigo lá, né, pastor Belardo, J. D. White Pentecoste, o que ele fala do catolicismo romano? Que é a obra-prima de Satanás. Entendeu? É a obra-prima. Porque lá no catolicismo romano prega-se o quê? Idolatria. Prega-se o quê? Missa aos mortos. Prega-se o quê? Que aquela hóstia que você bota na boca é o corpo, o sangue, a unha, os pés, tudo de Jesus. O que mais que prega lá? Prega que você deve pedir a Maria, que o filho dá. E
monte. Diz que o Papa é o próprio representante de Cristo na Terra. Então existe algo pior do que isso? Que a gente veio desse mundo aí? Né? Então perde-se a essência, como o pastor Belardo falou. Assim, a tendência natural se consumou. O grupo maior dos cristãos prevaleceu sobre o grupo menor dos nazarenos. Por quê? Morte, perseguição, morte, diminuiu o grupo de nazarenos e aumentou o grupo de cristãos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Para frente. Menino, se o Ciebra tem esse material, desenrola com o Ciebra isso aí. Mas eu vou falar sobre ele. Pode deixar que eu vou falar sobre esse camarada aí. Então vamos lá. Relato de Abraham Cohen. É o relato desse camarada aqui. O que ele diz? Bom, entre aspas, né, porque é dele. Durante algum tempo, a comunidade cristã era formada de duas seções divergentes. A dos nazarenos ou judeus cristãos. Tá? E a de cristãos gentios. É claro que um tal estado de coisas não podia durar. E era somente uma questão de tempo antes que uma das seções viesse a predominar e expulsar a outra. Isso acontece. Isso acontece muito em igrejas evangélicas. Divisão, separação, um quer ser maior do que o outro, tal. Foi exatamente isso que sucedeu. O acontecimento crítico que resolveu a questão foi a destruição do templo e do Estado no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu, né? Porque até o ano 70 havia ainda, entre os judeus ortodoxos, havia ainda o sacrifício, né? Havia as coisas, né, que foram extintas ou cumpridas por Cristo, tá? As leis que não se usam mais hoje. Bom, a partir desse momento, os nazarenos começaram a diminuir em número, enfraquecendo-se pouco a pouco a sua influência até se tornar nula, né? Ou seja, a igreja começa com quem? Os apóstolos, 120 lá no Pentecostes, Atos capítulo 2, tá? Começa ali com todos, a igreja começa com 100% judaísmo, 100% judeu, tá? Até chegar em Atos capítulo 10, quando Pedro vai a Cornélio, que era gentil, né? E lá Pedro ministrando a palavra, o Espírito Santo desce lá e 10 pessoas são batizadas nas águas, gentias. Começa ali, né? Daí surge o Atos 15, o concílio, porque os gentios não faziam circuncisão, Atos 15, concílio. E Tiago diz, olha, deixa eles em paz lá, né? Pedro fala, o jugo, né? Nem nós, nem nossos pais suportamos, deixa eles em paz lá, apenas que eles guardem essas 4 coisas e tal. Começa ali o movimento de gente de fora da comunidade judaica entrar dentro, né, da assembleia. Igreja é assembleia. Amém? Aí, o tempo passou, houve a perseguição, muita morte, e o grupo de nazarenos, os primeiros discípulos, diminuiu. Aumentou gente de fora, cristãos convertidos a Jesus Cristo. Aumentou. Perderam a essência. Tá? O grupo maior domina o grupo menor. É isso que está dizendo aqui o Abraham Cohen. Bom, haja vista que muitos cristãos eram originários de religiões pagãs, eu acabei de falar. Né? Muitos cristãos tinham prática de adorar vários deuses, certo? Tem uma Bíblia que eles lançaram agora, eu comprei, mas eu uso ela muito pouco, mas eu uso para estudo. É contexto textual a Bíblia. É mais ou menos o tamanho desse livro aqui. Foi a única Bíblia que eu vi hoje, eu estava lendo ela hoje de manhã, de vir para cá, eu já acordei muito cedo, estava dando a estudada. É a única Bíblia que eu consegui ver, porque eu pesquisei, eu tenho até um software chamado The Word, né? A palavra, The Word, a palavra. De graça, livre. Rapaz, eu acho que tem incontáveis Bíblias dentro desse software. Você baixa, né? As que você quiser. Até dei uma pesquisada nela, tal, lá também, para ver, né? Porque a palavra Deus vai ter um dia só para falar sobre essa palavra Deus aqui na escola dominical. Lembre-se, nós estamos hoje em que degrau da escada? 5. É impossível a gente assimilar tudo em 5 passos. São 500 degraus ou mais. A palavra Deus,
No hebraico é Elohim, ou Elohim, tá? Deus. Engraçado que é a mesma palavra que Jó usa para Satanás. Quando ele fala os filhos de Deus, né, ele fala Benei Elohim. Benei é filho em hebraico. Benei Elohim, os filhos de Deus. Então, o que significa a palavra Elohim? Ela realmente não significa Deus. A tradução para o português, para o inglês é Deus. Tradução muito péssima, horrível. A palavra Elohim, a tradução correta seria seres celestiais. Então, Satanás é um ser celestial. Não é que ele viva no céu, né? No céu de Deus, mas ele ser celestial, tá? Então, o que significa Deus? Ser celestial. E a única Bíblia que eu vi isso foi a Bíblia, nessa Bíblia que eu falei aí, contexto textual. Bíblia textual, o nome dela, tá? Isso. Gênesis capítulo 6. Vou falar também sobre isso, tá? Tudo que vocês podem imaginar, nós falaremos aqui na escola dominical. Então vamos lá. Yeshua, até o nome de Jesus não falar, se é correto falar o nome de Jesus, tá? Yeshua advertiu acerca da apostasia que viria por meio de falsos messias e falsos profetas. Gente, se no século I já tinha apostasia, você acha que no século XXI tem ou não? Xiii! Diga xiii! A vaia cearense. Essa vai. Isso é o cara, rapaz, isso é o cara. Vejamos como é que Jesus Cristo advertiu, tá? Falsos messias e falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a apostasia, na Bíblia de vocês tem iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, eu marquei aqui falsos profetas e apostasia. Aleluia. Rapaz, eu botei lá um negócio lá no grupo de obreiros, né? De uma igreja que estava dançando São João. E a Dita conhece a dita igreja. Olha que trocadilho bacana, né? A Dita conhece a dita igreja. Meu Deus, o povo estava tudo reunido lá ontem no São João, gente. O nome disso é o quê? Não, eles vão dizer que não é não. Eles vão dizer que é uma técnica que Deus revelou para atrair gente. Não sei, eu não quero ser tão duro nisso, porque existe até chuvar, né? Existe um arrependimento. De repente o cara... Assim, a sua pergunta não é uma pergunta ruim, é uma pergunta boa. Embora você esteja vestindo essa camisa feia, mas é uma pergunta boa. Então, ó, é assim. Presta atenção. Quem está acordado, dá glória a Deus. Muito bem, é assim, Júnior, ó. Há pecados que são para a morte, lá em João, e há pecados que não são para a morte, né? E Jesus fala em Mateus 12 sobre o pecado que não há perdão, né? Pecado que não há perdão. Poxa, como é que eu vou definir isso, que não é nada fácil, com um Deus que é super, hiper, exageradamente misericordioso? Simples, pelo contexto. Então, se a gente ler aquele contexto, a gente vai identificar que os líderes religiosos estavam discutindo acerca de um demônio que Cristo expulsou. E atribuíram o poder de expulsão de Jesus, né, a Beelzebu, que era o príncipe Beelzebu, ou Baalzebu, né, que era o demônio da Filisteia, dos filisteus, né, que está ligado a Baal, que é o demônio da água. Por isso que o profeta Elias dá um nó neles. 3 anos e meio sem chuva. E cadê o Deus de vocês da chuva? Não tem poder sobre a chuva? Aí Elias ora e o Deus verdadeiro, né, manda a chuva para humilhar o Deus da chuva. Deus é tremendo. No hebraico tem muito isso. O hebraico,
Se você ler os Salmos, ele tem muito essa linguagem poética. Agora só entende quem estuda hebraico. Estuda em hebraico. Estuda em hebraico. Tá? Bem? Então, acontece o seguinte, né? A diferença do judeu para do mundo, do judaísmo para o cristianismo. Qual a diferença? É que no cristianismo o cara peca, né? Vai lá no padre, eu pequei. Sente ali, meu filho, ore 5 Pai Nosso e 5 Ave Marias, e você está perdoado. Aí o cara sai daquela penitência, peca de novo, mesma coisa. O judeu, ele peca, ele faz techuvá e abandona o pecado. Porque a Bíblia diz, João, que diz o quê? Aquele que peca não tem a semente divina. Aí o que acontece? Nós somos doutrinados nessa cultura de pecar, pedir perdão e pecar de novo, a mesma coisa. Escutem o que eu vou lhe dizer. Você peca hoje, amanhã você está cometendo o mesmo pecado, e depois de amanhã está cometendo o mesmo pecado, e depois de amanhã você está cometendo o mesmo pecado. Você endureceu, e você está indo para o inferno e nem sabe. Você está indo para o inferno e nem sabe. Entendeu essa história de, não, Deus é misericordioso, Ele vai me perdoar, Ele perdoa. Mas Deus também é justiça. Não brinca com Deus que está pecando, porque quem ama a Deus não anda pecando, amém? Aleluia. Quem ama a Deus vive em santidade, tem pavor a pecado. O pecado não domina. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus, o salário do pecado é o quê? É a morte. É isso? Entendeu? É isso. Foi lá na Espanha. Então, porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Mateus 24:11 e Mateus 12:24. Mateus 24:11 e o versículo 12 e o versículo 24. Estão vendo aí? Falsos messias e falsos profetas. Nós estamos cheios. Tá? O que é um falso profeta? Quem ousa falar aí o que é um falso profeta? É aquele que parece, mas não é, né? O que é um falso profeta, gente? Balaão era um falso profeta, sim ou não? Por quê? Isaac, me ajuda aí. Procura como é que é profeta, transliterado do hebraico. Eu não quero a palavra hebraico, não. Quero o significado de profeta na transliteração em hebraico. Diz o que é um falso profeta. Balaão era falso profeta? Como é que você sabe? Certo. Se a gente souber hebraico, a gente descobre que Balaão é falso profeta pela palavra. Porque a palavra que se usa para profeta, Isaías, Jeremias, Daniel, Miqueias, etc., é uma, que eu não... Me desculpem, mas eu não estou agora com a mente bacana para dizer. E a palavra que Deus usa o profeta Balaão é outra. Então, bastava conhecer um pouquinho de hebraico para descobrir que Balaão era um falso profeta. Quem entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei ou não? Eu repito. Eu desenho. Achou, Isaac? Achou aí ou não? A palavra profeta. No hebraico, como é que diz aí? Rabi? É isso mesmo. É desse aí mesmo, é porque eu estava esquecido. É exatamente. O que usa para Isaías, Jeremias, etc., os profetas verdadeiros. Mas para Balaão não usa essa palavra. Entendeu? Está nas escrituras. Tá? Amém? Quem entendeu o que eu falei? Então ele era um falso profeta. Embora a Bíblia diz que ele era profeta. Agora Deus usa ele, porque Deus usa mesmo, Deus usa quem ele quer. Deus usa para ele inverter os ponteiros, abençoar em vez de amaldiçoar. Tá? Então o que é um falso profeta?
Salmo 119, 142 tem a resposta. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei, ou seja, a Torá, é a verdade. Marcado aí? Então vamos guardar esse versículo aqui, ó. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Então qualquer ensino contra a Torá é o quê? É mentiroso. Então qualquer pessoa que se levantar contra a Torá é um falso profeta, diz. É o da jumenta, filho. Você cantou a música lá, foi? Deus usa jumentas, por que não pode me usar? Demais. Sim. Verdade, concordo. Então, qualquer ensino contra a Torá é mentiroso. Tá? Então, falso profeta é aquele que ensina doutrinas contrárias à lei, doutrinas contrárias à Torá, aquilo que Deus, que Jesus é, que Jesus representa. Tá? Então, foi nesse contexto que a maioria aqui veio, de um contexto católico romano. Um contexto onde se rasga a Torá. A própria igreja dos evangélicos, eles rasgam a Torá. Irmãos. Amém? Uma igreja que faz festa de São João para ganhar a gente, não vai ganhar ninguém, vai estar enchendo, está povoando o inferno, não a igreja. Tá? Isso, mas a igreja tem muita gente. Há muita gente que não é transformada, muita gente que não tem vida eterna em Deus. Não adianta lotar prédios, não adianta lotar estádios, não adianta. Se você não pregar a genuína verdade da palavra de Deus, perdendo tempo. Deus não está preocupado com multidão, não. Olha Caleb, olha Josué, olha os outros 10. Tá? Qual a proporção aí? De 2 para 10, Isaac? Na matemática. Qualidade. Então, todo aquele que distorce as palavras do Elohim, o que é Elohim que eu falei? Ser celestial. Tá? Todo aquele que distorce as palavras do Elohim, vivo, é um falso profeta. Tá? Todo aquele que distorce as palavras do Deus vivo, lembrando que Elohim significa ser celestial. Jeremias 23, 36 diz assim: mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Ó. Amém? O Eterno ordenou que ninguém poderia acrescentar ou retirar nada da sua Torá, nem um jota, nem um tio. Nada, não pode acrescentar. E aí, minha gente? Como é que a gente sai disso? Deuteronômio 12, 32. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Nada. Amém? E Yeshua disse que não veio para abolir a Torá, Júnior. Pronto. Chegando aí onde você quer. Não veio para abolir a Torá. Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. O que é abrogar no mundo do direito, Leonor? Revogar. Não vim revogar, mas eu vim cumprir. Tá? A lei não foi abolida, irmãos. Paulo previu profeticamente que logo após a sua morte, a apostasia iria se propagar. Você viu o que Jesus Cristo falou em Mateus 24? E agora Paulo falando agora. O que Paulo diz? Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Por que Paulo não fala igreja? E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Paulo está falando, gente.
Que depois que ele saísse, ele está falando isso para a igreja lá em Éfeso, a igreja de Efésios. Ele passou quantos anos lá? 2 anos, né? 2 anos e meio. Acho que foi 2 anos e meio, se não falha a memória. Ensinando lá, todo dia. Com lágrimas, ele disse, ensinei cada um de vocês aqui. Então hoje eu estou livre do sangue de vocês. Agora eu tenho que ir embora, tenho que ir para outro lugar. Agora escute uma coisa. Assim que eu sair, o que vai acontecer? Depois da minha partida, o que vai acontecer? Lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. O Brasil está cheio de lobos cruéis, só pensa no dia de vocês. Aqui não, né? Hã? Gente que vai tirar o último centavo seu, se você for lá. Quem quer ouvir aqui a voz de Deus? Não, é uma pergunta séria, não é uma pergunta brincadeira. Quem quer ouvir a voz de Deus? Não vai orar com vaso. Quem quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia, dobra o teu joelho e pede a revelação de Deus. Eu concordo com você. Mas fica aqui um detalhe que a gente já discutiu. O Shabá é complexo. Tá? E é um sinal para Israel, não é um sinal para o gentio. Tem tanta coisa complexa que a gente vai aqui discutir com calma. As duas casas, o que é casa de Israel, o que é casa de Judá. É complicado isso aí, né? Também, quando a gente for falar. Tá? Eu vou assim... O domingo foi imposto pelo Império Romano como dia santo, substituindo o sábado. Então, nenhum dia da semana substitui o sábado. Tá? Fique claro isso aí. Nenhum dia da semana é o dia do Senhor, a não ser o sábado. Tanto é que o doutor Nico, naquele esplêndido artigo, diz que no reino milenar, todas as nações do mundo vão ter que, obrigatoriamente, guardar o sábado, no reino milenar. Tá? Nós, gentios... E aqui no meio de nós aqui, eu tenho certeza que tem gente que é descendente da tribo de Efraim. De cada 10 brasileiros, principalmente aqui do Nordeste, 8 são descendentes da tribo de Efraim aqui, nem sabem. Eu até fiz uma pergunta aos Benei Anussim. Benei Anussim é filho de Anussim, filho de judeus que vieram deportados da Espanha e de Portugal. Como é que se faz o exame? Tem um exame que se faz através da língua, da saliva. E ele disse, você é ou não é judeu, tá? Mas não precisa disso não, gente. Se você quiser fazer, faça, mas não precisa não, porque nós fomos enxertados na oliveira. Romanos capítulo 11, tá? Nós fomos enxertados dentro da oliveira. Ou seja, as bênçãos que Deus prometeu a Abraão também chegam até nós. Amém, pessoal? Aleluia. Agora, voltando à questão do domingo, né? Foi imposto pelo próprio Império Romano para justamente quebrar o sábado judaico, quebrar o sábado de Deus, né? Eu aconselho a vocês a consagrassem a vida de vocês um dia na semana. Né? Normalmente 100% aqui faz isso no domingo, porque não trabalha no domingo. Eu até digo assim, não estude no domingo, né? Deixe para estudar antes ou depois. Tá? Evitem fazer excessos. Tente, ao máximo possível, consagrar a Deus sua vida no domingo, tá bom? Amém? O sábado não salva ninguém, né? Quem salva é Jesus, amém? Então, nós estamos falando de falso profeta, né? Então, Paulo,
advertiu que os discípulos deveriam ficar atentos quanto à manifestação da apostasia. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. Acho que foi tu que me perguntou, não foi? Thaís. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está falando aqui do anticristo que vai surgir, tá? Que vai enganar os judeus, tá bom? Que vai reinar em Jerusalém. Isso ainda vai acontecer. Isso aqui é algo que ainda vai acontecer, algo escatológico. Mas não quer dizer que não existe anticristo no nosso meio, existe sim. Então, pecado, a palavra pecado significa transgressão aos mandamentos da Torá. Então, se eu não guardo a Torá, com exceção da circuncisão, de leis cerimoniais, de sábado, essas coisas, se eu guardar o sábado, eu estou fazendo um benefício muito grande. Então, assim, tudo aquilo que eu rasgo, que eu transgrido, que eu não cumpro da Torá, eu estou sendo um falso profeta. Oi. Como é que é? Isso. Aquele ali é um contexto bem judaico, né? Bem judaico, né? Tá certo? Eles próprios falam isso em Atos 15. Rapaz, nem nós, nem nossos pais, tal. É impossível um ser humano cumprir toda a lei. Ele vai ter que vacilar. A circuncisão é um. A criança nascia num dia, aí contava-se 8 dias, dava no sábado. E aí, circuncidava ou não circuncidava? Porque no sábado não podia fazer nada. Aí ele circuncidava, ele quebrava o sábado. Eu vou responder. 1 João 3,4, qualquer que comete pecado, também comete o quê? Iniquidade. Porque o pecado é o quê? Iniquidade. Isso no sentido de quê? O cara passou ali e fez o sinal da cruz. Coitado. Isso literalmente é o quê? Apostasia. Iniquidade, apostasia, tá? O homem do pecado é aquele que traz ensinamentos contra a Torá do Eterno, levando as pessoas à apostasia. Gente, vou entrar aqui no discurso mais avançado. O anticristo que vai se revelar ainda, ele tem que ser judeu, tem que ser da tribo de Judá. Anticristo que vai se revelar ainda. Não esses anticristos que já existem hoje. Ele tem que ser judeu, da tribo de Judá, e tem que saber Torá. Para enganar, né? Para enganar um judeu, o cara tem que saber muita Torá. Então, qual seria o pecado dele, então? Hoje em dia é difícil saber qual tribo, né, você é. Mas aí, qual seria o pecado do anticristo? O cara é bom de Torá, o cara vai ser um cumpridor de Torá. Para enganar judeu tem que ser bom na Torá. Qual seria o pecado dele? Negar Jesus, meu amigo. Anticristo, negar Jesus. Negar Jesus. Algumas traduções ela falam anti-Messias, né? Algumas traduções ela fala, eu acho que eu até coloquei aqui, alguma coisa da Peshita já, não sei se eu coloquei. Anticristo é tudo aquilo que é contrário aos ensinamentos de Cristo. Tá? Então o pecado dele vai ser que ele vai negar Yeshua, entendeu? Mas ele vai ter um espírito que vai persuadir os demais judeus da época, né?
Ó, 1 Timóteo 4, 1, 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, que é os dias que nós estamos vivendo hoje, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Gente, nós estamos vivendo numa época de muita operação do erro. Tá? Nós vivemos numa época de muita operação do erro. Muito engano mesmo. Você vê que tem várias igrejas evangélicas que substituem Jesus pelo copo d'água, pelo óleo ungido, pelo travesseiro, pela vassoura e um monte de outras coisas. Campanhas por cima de campanhas. Tá? Isso são espíritos enganadores. E há doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esse é o tempo que nós vivemos. Tá? Pedro advertiu os discípulos contra a iminente apostasia que seria inaugurada. O que Pedro diz? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Pedro, né? Se a Torá é a verdade, Salmo 119, verso 142, quem blasfema do caminho da verdade é aquele que prega contra a Torá. João e Yohanan fala expressamente que os antimessias, anticristo, já estavam atuando no meio dos discípulos, já naquela época que ele estava vivo. 1 João 2, 18, 19. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também, como ouviste que vem o anticristo, que vai se manifestar, também agora muitos se tem feito anticristos. Por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, ele está falando no contexto judaico, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são de todos nós. Gente, um detalhe, esses falsos profetas, eles todos saem lá de Jerusalém, viu? Tá? Bar-Cova é um anti-Messias, um anticristo. Bar-Cova foi logo depois que Cristo morreu, surgiu, dizendo que era o Messias. Fala. Não. A pessoa do anticristo, ela vai se manifestar ainda. Já. Espírito. Isso. João disse que ele era o diabo, né? Era o próprio diabo. Gente, nós temos agora aqui uma coisa extra, e também de muita profundidade, que eu trouxe para vocês. Vou distribuir, tá? 2 textos para a gente discutir aqui. Tá aí, gente? Distribui aí, meu filho. Lembra que tu botou o que aqui? Bola maluca, foi? Ela botou bola maluca. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, discutir. Gente, alguma pergunta aí sobre apostasia? Eu quero que vocês se abram para ler esse texto. Quem disser esse texto não é para mim, é mentiroso. Procura Isaac, onde é que em Provérbios fala que a língua... Coloca aí. A língua tem o poder de vida e morte. Procura aí. Esse software aqui é excelente. Tá. Várias Bíblias. Eu até ensinar o povo. Ensinar o povo. Depois eu boto esse software aqui, dentro do Word, a palavra. Tem todas as Bíblias aí. Qual é o provérbio quê? Bota aí Provérbio 18, 21, querida. Toma o texto para você também, né? Sobrou aí, eu quero mais. Sobrou, eu quero um. Se sobrar, eu quero um. Sobrou? Obrigado. Quero só um.
Fica com o resto distribuído para quem não veio hoje de manhã. Gente, ó. Presta atenção aqui, gente. Vou dar uma aula aqui de direito penal. Direito penal é a minha praia, eu adoro direito penal. Presta atenção. Bom, presta atenção, vou dar uma aula aqui de direito penal. Gente, estão prestando atenção? Isso cai em concurso, hein? Quem for fazer concurso aí. Ó, existem 3 crimes no nosso direito penal, né? Que são crimes contra a honra. A honra, ela pode ser objetiva ou subjetiva. Tá certo? Quais são os 3 crimes que a gente fala e nem sabe o que fala? Que é o crime de calúnia, difamação e injúria. Tá certo? Então, explicando rapidamente o que é cada um. Presta atenção. O que é calúnia? Né? Às vezes diz assim, eu vou processar o cara por calúnia, difamação e injúria. Não pode. Você vai ter que pegar um, tá? Crime de calúnia é você imputar um fato criminoso a alguém. É bem facinho. Calúnia começa com que letra? C. Tá? Então, associa-se a crime. Ok? Então, o que é calúnia? É imputar um fato criminoso a alguém. Você chegar e dizer assim, rapaz, a Thaísa não presta. Ela furtou, ela roubou o celular da Gabi. O Josué levou meu celular. Isso é crime de furto ou apropriação indébita. Ei, esses dois crimes do direito penal são muito parecidos. Presta atenção. Isso é, fato concreto, caso concreto. Cadê meu óculos? Ei, gente. Isso em concurso é difícil para vocês acertarem. Quando diz assim, Josué levou meu celular. Isso é furto ou apropriação indébita? Eita. Relezeira. Pequena. Vamos lá. Então, aprendemos o que é crime de calúnia. Crime de calúnia é imputar um fato criminoso a alguém. O que é o crime de injúria? Injúria é você você falar um adjetivo à pessoa, um adjetivo, claro, negativo. Por exemplo, mentiroso, vagabundo, que é o que mais pessoas usam, tá? Você chegar para mim e falar assim, a Thaísa chegou, eu estou usando só a Thaísa, tá? A Thaísa chegou para mim e disse assim, o Júnior é um vagabundo. Isso é crime de injúria, tá? Presta atenção agora, mesmo o Júnior sendo vagabundo, coisa que ele não é, tá? Mesmo o Júnior sendo vagabundo, ela não tem poder nem autoridade para chamá-lo de vagabundo. Está entendendo? Ok? Então isso é crime de injúria. Injuriar alguém. E a difamação é o que se mais faz no meio do povo evangélico. É a linguinha ferina. O pastor Bossal não falou comigo. Eu não sei o quê. Tu viu a mulher do pastor, aquele batom e tal. Difamação. Tá? Bom. Difamação é falar mal da pessoa. Desses 3 crimes, o juiz não se mete na injúria. O juiz não tem poder de se meter, mas nos 2 o juiz tem. O juiz perdoe. Tá? Amém? Muito bem. Provérbio 18, 21 diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Gente, isso não tem absolutamente nada a ver com confissão positiva, nem com teologia da prosperidade. Aquela história do declara, Senhor, eu ligo aqui na terra, tu liga aí no céu. Você usar esse versículo na oração, você está sendo um coitado. Porque esse versículo nem fala sobre isso, de ligar na terra e ligar no céu. Tá? Tem nada, absolutamente nada a ver.
Isso também vai ser tema de escola dominical aqui, tá? A gente vai falar aqui o que é ligar na terra e ligar no céu, naquele contexto judaico-cristão do primeiro século, que a teologia da prosperidade usa. Está aqui, Deus, está ligado aqui na terra. Tem até música, né? Está ligado aqui na terra, está ligado lá. Tá? Não é por aí. Esse versículo está falando justamente de você difamar as pessoas, de você caluniar as pessoas e de você cometer crime de injúria. Tá bom? Daí então, eu peguei esse texto aqui, a gente vai começar por difamar no pensamento hebraico do professor Pinchas. Vamos ler? Dúvidas? Pode perguntar. Bom, o Salmo 15 começa com a pergunta: quem pode viver na tenda de Deus, no seu monte sagrado? Salmo 15, versículo 1. Em outras palavras, que tipo de pessoa pode estar nas proximidades do Todo-Poderoso? Quem pode ocupar o mesmo espaço com um Deus perfeito e santo? O salmista responde a esta pergunta descrevendo tal pessoa: ele não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem envergonha o seu amigo. Provérbios aí, né? Salmo 15, verso 3. A fala de uma pessoa tão digna não deve ser caluniosa ou difamatória. Consequentemente, as ações de tal pessoa não seriam para o mal e não levarão a vergonha ou reprovação para qualquer um de seus parentes ou associados. Mas o que é exatamente difamação? Muitos entenderiam esse termo como fala falsa, mas a língua hebraica oferece uma visão muito mais profunda. Quando o Salmo descreve uma pessoa que não difama com a sua língua, o faz de uma forma incrivelmente vívida. As traduções da Bíblia em português não captam totalmente essa nuance. O verbo para difamar em hebraico é hagal. Ele compartilha sua raiz com o substantivo regel, que significa pé. A palavra para soldado, né, de pé, ou membro da infantaria é hagli, ou hagli. Muitas palavras em hebraico podem se originar dessa raiz básica. Por exemplo, as 3 festas do peregrino na Bíblia são chamadas de regalim, literalmente feriados para os quais se viajava a pé. Finalmente, uma palavra para espiões em hebraico é meraglim, alguém que faz batedores a pé. Batedores, para quem não sabe, são aqueles motoqueiros que vão na frente de uma autoridade, tirando o pessoal do meio. Mas o que pés tem a ver com a linguagem difamatória? Há uma conexão clara, mas só pode ser vista em hebraico. A resposta do salmista começa descrevendo uma pessoa que anda com integridade. E essa caminhada inclui pensamentos, palavras e ações que podem levar à difamação, desprezo e afronta. O difamador literalmente percorre a reputação de alguém com a língua. Difamar é como pisar em outra pessoa. Esta é a imagem mental da difamação que o verbo hebraico pinta. Algo muito mais flagrante do que algumas declarações falsas e muito mais importante do que um comentário denegridor. Detalhe, viu? A gente não pode usar mais essa palavra denegrir hoje, né? Difamar outras pessoas é pisar em sua própria personalidade. Em vez de passar por cima dos outros, os salmos encorajam o leitor a ser alguém que pode dizer a Deus: eu ando na tua fidelidade. Bom, para completar isso aqui, eu trouxe aqui a bênção do perdão e o que significa Lashon Hará. Eu vou começar com Lashon Hará. Lashon Hará, né? Hará é um termo judaico para fofoca, calúnia ou até mesmo difamação para com alguma pessoa, seja um judeu ou não. Lashon significa língua e Hará significa o mal.
Então, em uma tradução livre, poderia significar língua má. A lashon hará é pior do que o homicídio, gente. Pois o homicídio mata um, enquanto a lashon hará mata 3. Vou dizer como é que ela mata 3. Eu sou fofoqueiro, eu gosto de difamar as pessoas. Chego para a Thaís aqui. O Júnior. Aquele fuleiragem está no Ceará. Eu me matei, porque eu fui fofoqueiro. Matei a Thaísa, ela morre porque ela ouviu. Né? E a Thaísa matou quem? O Júnior. Tá? Então, qual é o remédio para lashon hará? Como é que é? O remédio, o contrário de serrará, exato. E de serratov, né? De serratov. Então, qual é o remédio para lashon hará? Lashon hatov. Fala bem. Ei. Tá gravando aí, né? Posso nem falar. Ó. Aquela música lá do Falcão, né? Ó, lashon hatov, é assim. O remédio para lashon hará é lashon hatov. Ou seja, ei, Júnior é gente boa. Embora ele torça o Ceará, mas ele é gente boa. Tá legal não. Tá legal não. Pai, o Júnior é tão gente boa que eu vou dar uma camisa do Ceará para ele no aniversário dele. Tem cura para lashon hará? Tem. Lashon hatov, é o contrário. Tá? Então, escute. Quando alguém chegar perto de você, o que é que você vai fazer? Dá um cara na pessoa. Vai embora. Não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Edifica. Tchau. Agora aqui é mais sério. Aqui é a bênção do perdão. Vamos lá. Selihá é a bênção do perdão. Perdoa-nos, nosso Pai, pois temos pecado. Redime-nos, nosso Deus, pois temos transgredido. Pois Tu és um Deus bom e que perdoa, desculpa. Bendito sejas Tu, eterno, clemente, que perdoa em abundância. Essa oração que eles fazem todo dia. Tá? Bom, após ter orado, Deus, para nos ajudar a nos arrependermos, pedimos que Ele nos perdoe por esses erros, como ensina o Talmud e Yerushalmim. Já tendo Deus aceitado nossos arrependimentos, podemos pedir o seu perdão. Mas esse perdão não faz sentido se a pessoa continua a cometer os mesmos erros. Tá? Portanto, a admissão de que os comete e o desejo de melhorar são pré-requisitos para a absolvição divina. Presta atenção que agora o negócio esquenta. É importante observar que nessa bênção, rogamos pelo perdão divino por pecados cometidos contra Deus. Contra Deus. Como ensina o Talmud, se cometermos pecados contra outro ser humano, injúria, difamação e calúnia, precisamos buscar o seu perdão, pois somente o ofendido e não Deus pode nos perdoar. Eu vou ler já o último parágrafo, vou explicar como é isso aí. Eu falei para a Thaísa sobre o Júnior, tá? Eu errei, eu pequei. Senhor, me perdoa, eu falei como o Júnior. Deus vai me perdoar? Por quê? Porque eu vou ter que ir lá no Júnior. Júnior, cara, desculpa aí, eu estava no mau momento, eu deixei que a inclinação do mal entrasse na minha vida, eu falei mal de ti, cara. Eu estou aqui com sinceridade, me perdoa, tá bom? O último parágrafo ainda é mais forte. Gente, se vocês estão achando que eu estou falando besteira, é só ler lá Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O último parágrafo ainda é mais forte, ó. Mesmo Yom Kippur, o que é Yom Kippur? É o dia da expiação, lá é Levítico. Ixi, agora qual é o capítulo, João? 12:32, eu acho, se não me engano. Depois eu olho aí. Lá em Levítico, fala, 16:32, né? Levítico 16:32 fala do Yom Kippur. Era uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos
para oferecer, pedir perdão, expiação pelo pecado dele, da nação e de mais 70 nações. Vou ler, eu explico. Mesmo Yom Kippur não tem o poder de expiar pelos pecados que cometemos contra nossos semelhantes. É sério, essa história está falando mal dos outros. É sério. É sério. Você lembra que você perguntou, não sei se você perguntou, sobre pecados, quais são aqueles que Deus perdoa e tal. Orar, você lembra? Lá que eu falei, não sei se foi tu que perguntou. Há pecados que a gente... Esses. Porque não dá, não adianta. Você que fez o mal, falou, abriu a latrina, desculpa o termo. Tá? Às vezes dá nojeira mesmo. Abriu a boca, vou falar merda, desculpa o termo, mas a verdade é essa. Abriu a boca, fofocou, falou besteira, vai lá na pessoa e se desculpa com ela, gente. Entendeu? Porque é você e Deus aí, é você e a pessoa. A gente não pode estar falando mal das pessoas, mesmo que a pessoa faça besteira. Porque nós estamos sentados na cadeira de Deus. Ninguém está sentado na cadeira de Deus, irmãos. Amém? E aí? Foi bênção? Bom, quem tiver logo de pedir perdão ao Júnior aí, que peça logo. Benção, benção. Quem aprendeu alguma coisa nova hoje? Tem alguém aqui que precisa pedir perdão? Peça. Amém? Nós somos os seres livres. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Amém? Fiquemos de pé. Pessoal que está aqui nos acompanhando na rede social, que Deus abençoe você. É um prazer tê-lo aqui com a gente, tá bom? Acompanhe nossas redes sociais. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, curte e comenta. Deus te abençoe.